Sentimento tá, não sei dizer quando pra mim meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser lindo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta no que espero por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua palavra, teu favor me encantou, que segui caminhando, quis saber pra onde eis-me aqui, minha dor serena. Sentimento me inunda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser lindo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta o que espera por mim. Eu te ofereço pronto as dores da alma que quero renascer. Eu ouvi teu favor me encantou, quis seguir caminhando, quis saber pra onde for. Eis-me aqui, minha dor serena. Mais longo caminho, confia, tenha acesa a chama do tempo. Não temos o mal, só permanece. Conduz sempre teus passos aos clarões da prece. Venha subir, venha cantar, deixa a esperança te agarrar. Vem cantar, venha subir, que novo dia surgiu.
recebe com alegria a dor que te leva, que a tua prova é o teu pranto é luz, erguendo a paz celeste, cercado pelas luzes, tu bem que fizeste, vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança de Zâmbia, vem cantar, vem sorrir, que o dia surge e segue pela estrada que o bom mestre seguiu, erguendo a cada passo o irmão que cai, amando sempre mais, te encontrarás em mim, encontrarás a paz, os braços de tua cruz. Vem sorrir, vem cantar, deixa de esperança, um dia grande, vem cantar, vem sorrir, que um dia surge. Bom, meus amigos, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos começar mais uma tarde de estudos. Vou pedir a Verônica hoje para ela fazer a prece e a página de abertura. Pode começar, Verônica. Mestre Jesus, Divino Amigo, neste momento queremos agradecer mais uma oportunidade de estudo, mais uma oportunidade de encontro. E queremos também pedir, Senhor, que a espiritualidade amiga, espiritualidade que nos envolve, possa, Senhor, estar presente conosco nesses momentos. Ajuda-nos, Senhor, a sintonizar cada um de nós com as esferas superiores, para que esses ensinamentos, essas luzes, possam refletir no nosso sentimento, no nosso coração. Ajude-nos, Senhor, a perceber os nossos entraves, as nossas dificuldades, e que essas histórias, esses ensinamentos do Teu Evangelho possam, de alguma forma, penetrar no nosso coração. Ampare, Jesus, todos aqueles que são trazidos ao nosso redor para o estudo da tarde. Ajude-nos, Senhor, a perceber e a sentir essa atmosfera de paz e de harmonia. Acerena-nos o coração, a alma, para que no nosso dia a dia as nossas escolhas
sejam mais coerentes com aquilo que estamos estudando a cada dia. Dai-nos lucidez, Senhor, no nosso dia a dia, nas nossas tarefas e nos nossos encontros. Lucidez que provém do alto, lucidez, Jesus, daquela que sabemos ser de espíritos imortais. Ampare-nos este ideal, Senhor, sustenta-nos na caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Em véus, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias, eles olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que por vezes lhe assaltam o entendimento. Esperam um bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com Cristo. E para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhe obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. É bonita a página para danar, né? Linda. É bonita mesmo. É. Então, Emmanuel vem falar aqui desse versículo, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Converter aqui no sentido profundo da palavra, né? Converter no sentido de saber e viver, né? Não no sentido apenas superficial, né? De denominação religiosa. Que aí, quando isso acontecer, aí verdadeiramente esse véu nos será tirado, né? Que ele coloca aqui. Então, ele vai falar inicialmente que enquanto a gente apenas analisa, enquanto a gente apenas também nos utilizamos de experiências ou de conhecimentos alheios, né? Quando somente ou apenas se convence intelectualmente de uma ideia em determinadas situações, como ele coloca aqui, quem somente se convence pode atender ao dogmatismo feroz. Aí ele vai citar cientistas, filósofos, escritores que às vezes aparentemente estão convencidos da ideia ou da teoria,
mas que verdadeiramente ainda não se afeiçoaram àquilo que muitas vezes até pregam, mas que são verdades que ainda não penetraram no coração, né? Como ele coloca aqui, esquecem os tesouros da prática. Daí as dúvidas e negações quando é chegado aquele momento de testemunhar, né? Por isso que ele vai falar no outro parágrafo que chegados aqueles momentos culminantes, às vezes a gente vai se sentir perplexo, confundidos, desalentados, porque o conhecimento ou a teoria, as informações que às vezes ficam gravados no nosso cérebro, no intelecto, ainda não chegaram ao coração, né? Sabemos, mas ainda não sentimos, é uma distância grande. Então, aí finalizando aqui, ele vai falar, é que lhes falta verdadeiramente a verdadeira transformação para o bem com Cristo e para que se sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço da redenção. Então, é assim, falar é fácil saber, às vezes, a gente sabe, né, é uma doutrina bem lógica que nos encanta, nos chama à razão, mas passar do cérebro até o coração ainda é um caminho que teremos que testemunhar com a prática do bem, né? Completa aí, gente. Muito bom. Eu acho que essa página é o grande X da questão, né, gente? Porque Paulo fala o tempo todo dessa conversão. Quando te converteres, né, eu seria teu irmão. E a conversão em Paulo é exatamente trazer o evangelho para a prática do cristão. Seria converter-se, não é a pessoa simplesmente aceitar, como hoje em dia muitas pessoas se convertem a um determinado segmento religioso, vai se batizar, se converteu. Não. Para Paulo, a conversão significava a vivência verdadeira dos ensinamentos. E aí eu acho que a gente ainda está, como disse a Verônica, numa distância, estamos na parte da teoria, mas a vivência real, aquela que não é de vez em quando, não é circunstancial, aquela que é automática, que seria a bondade automática, que não precisa de nada. Essa eu acho que ainda está um pouquinho distante, pelo menos para mim, ainda está bastante distante porque acho que nós hoje, se procuramos ser melhores, ainda é muito pelo racional, porque a gente sabe que o mal não nos convém, que determinadas posturas vão nos fazer mal, ou seja, o racional trabalha para que nós possamos interiorizar esse bem, mas esse bem ainda não está como eu diria assim, no automático, ainda não foi algo assimilado, como aquela, assim, certas práticas que nós temos, certos impulsos, eles são automáticos porque eles foram repetidos e repetidos e repetidos e repetidos, e a prática do bem está sendo aprendida agora. Mas fala, estou vendo que a Sandrinha está querendo falar, fala, amiga. Não, querido, eu estou concordando com o que Verônica colocou em você, porque isso é muito difícil mesmo, né? Eu estava vendo aqui, Emmanuel tem uma outra página que ele fala justo, ele sintetiza isso que ele viu, que nós vimos hoje com ele nessa em Via de Luz. Convencer-se não é converter-se. E é verdade, né? Fácil, ele diz nessa página, que convencer-se é fácil porque você vai passar pelo filtro da razão, você viu exemplos, você começou a estudar, você começou a ler uma coisa, e você vai tentando aplicar. Não é que a gente não tente, a gente tenta, mas ainda naquela pequenez.
Agora, converter-se é usar tudo isso que você aprendeu com o coração, né? Como disse a Verônica, usar cérebro e coração, que aí passa a ser uma coisa natural. Quando a gente vê esses grandes missionários da luz no mundo, é assim que eles vivem, vão aplicando naturalmente, não é difícil para eles, eles nem pensam no assunto. A gente, quantas vezes cai e diz, puxa, mas como é que eu não apliquei isso agora? Eu sabia, eu não estudei isso, eu não aprendi isso, né? E nessa página que eu estou falando, de convencer-se e converter-se, ele diz que é muito perigoso a gente apenas se convencer, né? Aí eu fiquei pensando que justamente você se convencendo, você já está assumindo uma responsabilidade diante daquela verdade que você já sabe que é o caminho da tua real renovação, né? E você se acomodando fica muito mais difícil, é perigoso. Por isso que é a tentativa e erro, é não desanimar. Isso que você falou, eu também me considero muito longe disso, mas nós já, pelo menos, já percebemos que precisamos avançar, né? E não ficar apenas na teoria, porque a teoria é fácil, né? Então, cada vez que a gente tropeça e aí a gente, ai meu Deus, por que que eu tropecei aqui? Se eu já sabia que isso aqui ia me provocar uma queda, aí você tem um movimento de se levantar novamente. Nesses movimentos, nós vamos automatizando essa prática que é nova. O bem ainda é uma prática nova para a gente, por isso ela não é genuína ainda. Esse bem ainda não é genuíno, mas ele será um dia. Mas ele só será quando nós tivermos, né, essa prática devidamente sedimentada pelo muito uso, né? E isso significa que esse processo de tentativa, de erro e acerto, ainda, como disse Emmanuel, ele tem uma outra página, aliás, ele resgata, eu digo que ele resgata os temas de inúmeras, ele os enfoca de inúmeras maneiras para que, de alguma forma, eles possam tocar-nos. Então, ele vai dizer que o tempo que nós levamos para sedimentar equívocos repetidos que se tornaram em tendências automáticas no nosso comportamento, nós levaremos tempo semelhante para erradicar essas tendências e colocar no seu lugar hábitos novos, que também serão um dia automáticos, né? Um dia. Bom, alguém quer falar alguma coisa? O nosso tempinho está meio que esgotado aí nessa parte, mas se alguém quiser colocar alguma coisa, não? Então, vamos começar aqui a nossa leitura. Hoje eu vou começar, já a Sandra começou a falar. Pode começar, Sandrinha, por favor. Eu acho melhor começar no censor Fábio Cornélio, porque senão esse está bem não tem muito sentido sem a fala anterior. Sim. Gente, só um instantinho, Pepita, sobre o personagem que nós ficamos pensando aqui no encontro passado, sabe que eu fiquei relendo aquilo também, aquilo me incomodou, porque eu continuo achando que tem alguma coisa que está faltando aqui do nome, né? Daquele que estaria unido ali, já nessa encarnação, nos 50 anos depois, que já estava há 2000 anos, eu fiquei com aquilo na cabeça. E para mim ainda é uma dúvida realmente. Mas vamos lá. Você quer falar do sensor? Tá. Não, eu digo, é porque se começar a não estar É, bem o que parou, vai não ficar fica. cortado, né? O Pois é, sentido. Então vamos. O censor Fábio Cornélio, que é o sogro de Fabrícios, né? O isso. censor Fábio Cornélio agiu assim tão decisivamente a teu favor? Perguntou Fabrícios, algo admirado. Sim, está bem, disse Caius, já despreocupado. Eu nunca entendi patavina da criação de cavalos da Idumeia ou de bestas da Ligúria. Aliás, o êxito dos teus negócios não altera a nossa velha e cordial amizade.
Por Pollux, não há necessidade de tantas explicações nesse sentido. E depois de sorver um trago de Falerno, eu fui ver Falerno, era o vinho mais famoso, né, gente, do Império Romano. Então, depois de sorver um trago de Falerno, solicitamente servido, continuou como que analisando as próprias reminiscências mais íntimas. O estado da província é lastimável. E, na minha opinião, os judeus nunca mais encontrarão na Palestina o benefício consolador de um lar e de uma pátria. Em diversos reencontros, morreram mais de 180 mil israelitas, segundo o conhecimento exato da situação. Foram destruídos quase todos os burgos. Na zona de Betel, a miséria atingiu proporções inauditas. Famílias inteiras, desamparadas e indefesas, foram covardemente assassinadas. Enquanto a fome e a desolação operam a ruína geral, chega também a peste, oriunda da exalação dos cadáveres insepultos. Jamais imaginei rever a Judéia em tais condições. A quem deveremos inculpar do que ocorre? O governo de Adriano não se tem caracterizado pela retidão e pela justiça? Perguntou Elvídio Lúcio com grande interesse. Não posso afirmá-lo com certeza, revidou Fabrício atencioso. Todavia, considero pessoalmente que o grande culpado foi Tíneus Rufus, legado propretor, não é, da província. Sua incapacidade política foi manifesta em todo o desenvolvimento dos fatos. A reedificação de Jerusalém, com o nome de Elia Capitolina, obedecendo aos caprichos do imperador, apavora os israelitas, desejosos todos de conservar as tradições da Cidade Santa. O momento requeria um homem de qualidades excepcionais à frente dos negócios da Judéia. Entretanto, Tíneus Rufus não fez mais que exacerbar o ânimo popular com imposições religiosas de todos os matizes, contrariando a clássica tradição de tolerância do império nos territórios conquistados. Elvídio Lúcio ouviu o amigo com singular interesse, mas como se desejasse afastar de si mesmo alguma reminiscência amarga, murmurou: Fabrício, meu caro, tua descrição da Judéia me apavora o espírito. Os anos que passamos na Ásia Menor me devolvem a Roma com o coração apreensivo. Em toda a Palestina campeiam superstições totalmente contrárias às nossas tradições mais respeitáveis, e essas crenças estranhas invadem o próprio ambiente da família, dificultando-nos a tarefa de instituir a harmonia doméstica. Já sei, replicou o amigo solicitamente, queres aludir com certeza ao cristianismo, com as suas inovações e os seus asseclas. Mas, Sandrinha, você não acha assim, que era bom dar uma paradinha aqui para até os pensar? asseclas, É, pode ser, mas se você quiser, acaba esse mais aí, por favor. mas ajuntou Caios, evidenciando uma atenção mais íntima. Acaso Alba Lucínia teria deixado de ser a segurança vestalina de tua casa? Seria possível? E aí a gente começa a ver, né, nesse momento aqui do capítulo, que eles já estão justamente adentrando a situação real pela qual eles teriam de passar, voltando a Roma, não é? E ele diz aqui: os judeus nunca mais encontrarão na Palestina o benefício consolador de um lar e de uma pátria. Em diversos reencontros morreram mais de 180 mil israelitas. Eu estava procurando ver, não consegui ver em livros de história, em sites de história assim, mas foram vários episódios de guerras mesmo, né, de revoltas judaicas que nesse período, né, nesse segundo século, causando assim uma série de ruínas também e de problemas para aqueles que ali estavam, né, os que da parte dos judeus e os romanos.
Mas achei interessante aqui que ele fala que a desgraça que ocorre em todo o processo de guerras, não é? Isso é natural, a peste ocorrendo, e a gente vê que as coisas continuam assim, né, gente? As coisas ainda continuam assim no mundo, e de uma forma muito maior até, porque nós temos as condições hoje de tornar a humanidade com mais condições, com mais segurança em termos de vivência aqui na carne, e, no entanto, não é isso que a gente vê. A gente vê destruição, guerras pipocando em todos os lados do planeta, né? E aí eles estão falando sobre esse governo de Adriano. E aqui na nota que nós temos na pé de página, não é? Eles dizem, mais conhecido apenas como Adriano, foi imperador romano nesse século II. E alguns até valorizam muito esse governo de Adriano, né? Pela justiça, pela retidão, mas o outro já discorda aqui. Quando o vídeo fala, o amigo já diz, não, sabe, não sei bem, não sei bem. O fato é que perfeito não seria, mas também não foi dos piores imperadores, né, o governo de Adriano, pelo que se tem notícia, né? O fato é que esse jogo de interesses no dia a dia de um governo, né, continuam valendo ali como moeda de troca. Então, os nossos interesses primeiro e o real valor do homem, do ser humano, vai ficando jogado de lado, não é? E aí ele fala, imagina, trocar até o nome de Jerusalém, eles pediram a reedificação de Jerusalém com o nome de Elia Capitolina, caprichos do imperador. Muda o nome de rua, muda o nome da cidade, enfim. Tudo isso é superfície, né? É algo que não vai alterar de forma alguma os interesses reais do ser humano que ali reencarna. Pelo contrário, vai passar por aquelas provas que a gente sabe serem necessárias, sem dúvida, mas que muitas vezes nem precisaria passar se o livre-arbítrio daqueles que governam ali pudessem se transformar esses momentos, né, mais ditosos, pelo menos, mais tranquilos. E aí ele vem falar da reminiscência amarga. Eu vi de Lúcio, ouvi o amigo com interesse, com singular interesse, mas como se desejasse afastar de si mesmo alguma reminiscência amarga. Aí a gente começa a ter assim, aqueles índices, né, da problemática que vai se estender, que vai se complicar, para a gente perceber como é que esses espíritos vivenciaram, como é que agiram nessa época de 50 anos depois. Eles têm alguma reminiscência amarga, e aí ele fala, em toda a Palestina campeiam superstições totalmente contrárias. Essas superstições, a gente sabe aqui, quando a gente lê, que ele está se referindo justamente à disseminação das ideias cristãs, né? Da conversão, aí sim, de muitos ao cristianismo nessa época. E ele toma como uma inovação que está desrespeitando, né, os deuses deles, todas as práticas da família, enfim, da estrutura acostumada que eles estavam nesse império, né? E aí o próprio amigo, o Fabrício, vai perguntar se a Alba Lucínia já entrou nessa questão de também se converter ao cristianismo. E ele vai dizer que não, né? E aí a gente então vai ver o desenrolar disso. Agora, continua aqui o jogo de interesses, assim, quem é que mandou, a compra dos cavalos, né? Ele enriqueceu porque houve a guerra, porque houve a necessidade dos cavalos, mas porque ele é conhecido do prefeito, porque ele tem quem indique, e assim as coisas vão caminhando nessa sociedade, né? Mas o fato é que o vídeo e a família, né, eles precisam voltar a Roma. E aí é que vamos ver como é que as coisas se dão, né? Podem falar, por favor.
Sandrinha, eu acho esse parágrafo que você leu sobre a destruição, ele é bem forte. Ele vai dizer que morreram mais de 180 mil israelitas, Isso. que foram destruídos quase todos os burgos, ou seja, todas as cidadezinhas, É. todos os povoados foram arrasados, destruídos, que na zona de Betel a miséria atingiu proporções inauditas, que famílias inteiras desamparadas, indefesas, foram covardemente assassinadas, que a fome, a desolação, a ruína geral, e aí mostra todo um quadro. Aí, se você olhar que esse povo, esse espaço, essa cidade, foi lá que foi recebido o Messias, a figura mais importante em todo, digamos assim, o nosso planeta não conhece nenhum outro ser de hierarquia superior a Jesus, né? Eles tiveram essa honra que não souberam reconhecer e criaram um karma coletivo no processo da crucificação, do martírio, né, de Jesus, né, o grande, o filho, né, como tem naquela parábola, né, o rei manda o próprio filho, que também é assassinado, coisa e tal, e aí o rei se toma de. A gente sabe que não é, olha, aquilo é uma parábola, né? E manda seus soldados para arrasarem, etc, etc. Isso está lá nas parábolas de Jesus. E o próprio mestre diz que não ficaria, quando eles se orgulhavam tanto da soberania de Jerusalém, se orgulhavam dessa soberania, dessas tradições, de tudo isso. E quando eles falavam do templo como algo assim indestrutível, e Jesus afirma, pois não ficará pedra sobre pedra, e toda a cidade, né? E tudo. E aí a gente vê acontecer num espaço de tempo até muito curto, porque desde a partida de Jesus até esse momento, houve várias, como você disse, várias eh, eh, revoluções Revoluções, é. lá, invasões, destruições, então eles estão arrasados. E para eles que têm um orgulho soberano sobre a tradição deles, sobre aquela cidade como santa, o templo sagrado, tudo mais, ainda por cima, a bronca que eles têm, né, dos gentios, e aí se tira o nome da cidade santa por um nome de gentil, um nome gentil assim que eles consideram, digamos assim, indigno. Para eles isso era a profanação da profanação, né? Então a gente vê que eles estão vivenciando um karma coletivo muito severo, muito sério, não é? Para que, Verdade. olha, em momento nenhum as potências divinas quiseram se vingar, mas é uma lição para mostrar que, olha, aonde o orgulho vai conduzir o povo, aonde esse sentimento de soberania nos leva, quem somos nós de fato? Ou seja, se a gente avaliasse, quer dizer, o ser humano, nós avaliássemos de fato, a gente veria a nossa pequenez aí, né? O retrato, digamos assim, da nossa pequenez diante da vontade desse Pai soberano, de fato, né? Fala, Glorinha. E junto a isso tem a questão, você vê, que Emmanuel coloca para a gente, assim, né? O Elvídio, ele renasce romano, né? Ele renasce um romano. Até achei aqui, quando ele fala da reminiscência amarga, falei, será que é uma lembrança, assim, meio, né, meio fugidia do que ele passou, né, daquele coração arrancado? Não sei se Emmanuel colocou isso aí propositadamente. Mas você vê, para mostrar para a gente o quanto a gente muda, não é? Hoje a gente
espírita, amanhã eu posso renascer, não sei, de acordo com a minha necessidade, numa situação diferente, num povo diferente, numa, né? E aqui a necessidade dele, ele volta como um patrício romano, Mas ele, né? ele era patrício já, né, Marinho? Ah, Ele já era sim, patrício. agora Era. veio. Errei, tá certo, tá certo. Mas de qualquer maneira, você vê, ele volta, tá bom, volta patrício, mas volta com a mesma, vai sentir o mesmo incômodo, não é? Que os judeus sentiam com relação a Jesus, né? Aos cristãos. E ele vai vivenciar isso bem de pertinho, né? Bem na sua família, né? No seu lar, né? Então, mas de qualquer maneira é isso, a gente fica obcecado com as nossas, né, com as nossas visões, né, e esses dogmas, essas coisas que as pessoas se agarram, né? E no fim das contas tudo muda, né? Tudo muda, a gente é levado a outros, né, a outros níveis de conhecimento, de aprendizado, assim, mas enfim, é a nossa trajetória, né? De aprender, né? Não tem jeito. Muito bem. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa sobre Ah, isso? é só para confirmar que eles estão em Esmirna, não é isso? Século II, Isso, Esmirna. isso, isso, que seria a atual Turquia, né? Próximo. Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Quer ler um pouquinho, Rosana? Posso ler? Bom, não. Aí, né? Parou? Isso. Não, replicou Elvídio, ansioso por se fazer compreendido. Não se trata de minha mulher, sentinela avançada de todos os feitos da minha vida há longo tempo, mas de uma das filhas, que, contrariamente a todas previsões, imbuiu-se de semelhantes princípios, causando-nos os mais sérios desgostos. Ah, lembro-me de Elvídia e de Célia, que em meninas eram bem dois sorrisos dos deuses na tua casa, mas tão jovens e dadas assim a cogitações filosóficas? Euvídia, a mais velha, não se impregnou de tais bruxarias, mas a nossa pobre Célia parece bastante prejudicada pelas superstições orientais, tanto que, regressando a Roma, tenciono deixá-la em companhia de meu pai por algum tempo. Suas lições de virtude doméstica hão de renovar-lhe o coração, segundo cremos. É verdade, concordou Fabricius. O venerando Cneio Lúcius reformaria para as tradições romanas os sentimentos mais bárbaros de nossas províncias. Fazia-se ligeira pausa na conversação enquanto Caius tamborilava com os dedos, dando a entender a sua preocupação, como se evocasse alguma dolorosa lembrança. Euvídio, murmurou o tribuno fraternalmente, teu regresso a Roma é de causar apreensões aos teus verdadeiros amigos. Recordando teu pai, lembro-me instintivamente de Silano, o pequeno enjeitado que ele chegou quase a adotar oficialmente como próprio filho, desejoso de libertar-te da calúnia a ti imputada no albor da mocidade. Sim, disse o anfitrião, como se houvera repentinamente despertado. Ainda bem que não desconheces ser caluniosa a acusação que pesou sobre mim. Aliás, meu pai não ignora isso. Apesar de tudo, teu venerável genitor não hesitou em cumular a criança, a ele encaminhada, com o máximo de carinhos. Depois de passar nervosamente a mão pela fronte, Elvídio Lúcio acentuou. E Silano, sabes o que é feito dele? As últimas informações davam-no como incorporado às nossas falanges que mantêm o domínio das Gálias, como simples soldado do exército. Às vezes, ajuntou Elvídio preocupado, tenho pensado na sorte desse rapaz,
pupilo da generosidade de meu pai, desde os tempos de minha juventude. Mas que fazer? Desde que me casei, tudo fiz por trazê-lo à nossa companhia. Minha propriedade da Idumeia poderia proporcionar-lhe uma existência simples e liberta de maiores cuidados sob as minhas vistas atentas. Todavia, Alba Lucínia se opôs terminantemente aos meus projetos, não só recordando os comentários caluniosos de que fui alvo no passado, como também alegando seus direitos exclusivos à minha afeição, pelo que fui compelido a conformar-me, levando em conta as nobres qualidades da sua alma generosa. Bem sabes que minha esposa deve receber as minhas atenções mais respeitosas. Não tenho remédio senão aceitar de bom grado as suas afetuosas imposições. Quer que pare? Dá uma paradinha, Rosana, comenta aí. Bom, eu não estou lendo, eu já li esse livro há muito tempo e agora eu não li mais adiante, eu não sei aqui, pelo que eu entendi aqui, é que essa criança que o pai dele quis adotar ou adotou, parece que foi alguma calúnia ou alguém disse que era filho dele, talvez. Eu não sei, é o que dá para entender aqui, né? E parece que ele quis levar essa criança junto quando se mudou, mas a mulher dele não concordou. Então, eu não sei, se é isso que eu entendi aqui. Não sei Então, se perdi ele alguma. teve, ele teve na juventude envolvimento com uma outra personagem que a gente vai ver à frente, Hum, que era também do povo, mas ambiciosa, de princípios não muito éticos, enfim, e muito passional. E daí, segundo os comentários do povo, essa criança, quer dizer, seria filho dessa moça com ele. E aí ele coloca uma criança à porta do Neio Lúcio. E aí fica aquela dizendo que seria filho dele. Ele disse que é calúnia, aquela coisa toda, mas mesmo assim ele queria levar essa criança para deixar lá na Idumeia. Veja bem, eles não moravam na Idumeia, eles moravam em Crimeia, né? Mas lá é onde eles tinham tipo uma fazenda com a criação de cavalos e o menino teria condições de se desenvolver e com certo cuidado e o próprio Ovídio estava sempre por lá para cuidar da criação de cavalos, então seria um contato com ele, se é que é filho dele. Mas a esposa, embora seja uma considerada uma patrícia, cheia de virtudes e de generosidade, nessa questão foi inflexível em não acolher a criança. Aí você pode dizer, são é, hábitos daquela sociedade. Sim, mas ela poderia até dar uma acolhida, até porque não iria ficar morando com eles. Estaria morando na outra propriedade, na outra cidade, aonde se criavam os animais. Eles tinham a fazenda. Mas, enfim, aí a gente vai ver o desenrolar disso, da Cláudia Sabina, dessa moça e dessa família, e a gente vai ver que isso vai ainda criar muitas situações no decorrer do romance, né? Quem quer falar mais alguma coisa aqui? Acho que naquela época, os filhos, mesmo que fosse assim de uma aventura, ele não era casado, ele não era comprometido naquela época, mas a sociedade eu acho que era bem rigorosa em não aceitar os filhos bastardos, como eles diziam, né? Havia todo um preconceito muito grande com relação a isso, né? Nesse aspecto, digamos assim, as nossas tradições estão bem mais flexíveis e humanas, né? Alguém gostaria de falar quase se Nesse trecho, né?
flexíveis agora. Eu lembro que quando eu era mais criança, que uma pessoa casada, um homem, não podia dar o nome dele, por filhar o filho dele fora do casamento. Essa criança não tinha direito a nada, a herança, não tinha direito a nada. Eu lembro que no prédio que eu morava tinha um caso desse. Aí aquela criança era tipo bastardo, não era contada como filho. Eu lembro disso. Então isso mudou mais recentemente, né? Hoje não, é filho. Nós temos né, o teste de paternidade que hoje deixa em conteste, né, não tem contestação quando, né, Mas agora, naquela época épocas é, atrás, podia ser realmente, filho e eles não podiam dar, era crime se desse o nome para o filho. Eu lembro, tinha uma vizinha no prédio que o marido dela teve os filhos fora do casamento, e para ele não ser enrolado na justiça, ela pediu a separação e ele deixou tudo com ela para evitar problemas com a justiça. Então, foi na nossa época já que isso mudou. Antigamente era, quer dizer, mudou recentemente, que eu quero dizer, né? Mas agora a gente vê pessoas assim, de uma generosidade. Aqui no meu condomínio, essa senhora faleceu tem 1 ano, 2 anos. Mas ela era casada com uma pessoa que era da polícia, ele tinha um cargo importante e tudo mais, e ele se envolveu com uma pessoa muito mais jovem e saiu de casa, aquela coisa toda, e ele teve uma filha. Só que logo depois ele falece e ela teve assim sabe, um coração enorme que ela adota a filha. Primeiro, para que os 2 filhos que eram do casamento reconhecessem a menina como irmã. A mãe da criança não era uma pessoa assim meio doidivana. Ela praticamente acompanha e adotou essa criança e até a mãe da criança, quer dizer, que era a amante, ela deu todo o suporte até, digamos, o final da vida dela. A menina se formou, a menina cresceu, tudo. E aí eu digo assim, sabe, o cara tinha saído de casa, tinha tudo, ela podia não fazer isso, né? Mas ela fez. E aí você vê, não era espírita não, gente, não era. Eu acho que nem muito religiosa ela não era, né? Às vezes, assim, ela falava algumas coisas, ela ficava falando uns palavrões, coisa e tal, mas eu digo assim, eu tive a oportunidade de conversar com ela na casa dela, e fiquei assim impactada com o tamanho da generosidade no acolhimento verdadeiro, de se preocupar com o que a menina precisava para estudar, com a escola, com tudo, com tudo. Ela assumiu essa criança. Aí você vê, não é uma coisa muito comum, né? Mas tem pessoas generosas, né, gente? Vamos prosseguir então? Quem quer ler aí um pouco? Quer ler um pouco, Babi? Já viu a minha cara, né? Mas tudo bem. Euvídio, bom amigo, exclamou Fabrício, demonstrando prudência. Não devo nem posso interferir na tua vida íntima. Problemas há na vida que somente os cônjuges podem solucionar entre si, na sagrada intimidade do lar. Mas não é apenas pelo caso de Silano que me sinto apreensivo relativamente ao teu regresso. E fixando o amigo bem nos olhos, rematou: Lembras-te de Cláudia Sabina? Sim, respondeu vagamente. Não sei se estás devidamente informado a seu respeito. Cláudia é hoje esposa de Lólio Úrbico, o prefeito dos pretorianos. Não deves ignorar que esse homem é a personalidade do dia, como depositário da máxima confiança do imperador. Euvídio Lúcio passou a mão pela fronte, como se desejasse afugentar uma penosa recordação do passado, revidando, afinal, para a tranquilidade de si mesmo.
Não desejo exumar o passado, visto ser hoje um outro homem. Mas se houver necessidade de ser prestigiado na capital do império, não podemos esquecer igualmente que meu sogro é pessoa de toda a confiança, não só do prefeito, a que aludes, como de todas as autoridades administrativas. Bem o sei, mas não ignoro também que o coração humano tem escaninhos misteriosos. Não acredito que Cláudia, hoje elevada às esferas da mais alta aristocracia pelos caprichos do destino, haja olvidado a humilhação do seu amor violento de plebeia espezinhado em outros tempos. Sim, confirmou Ovidio Lúcio, com os olhos parados no abismo de suas recordações mais íntimas. Muitas vezes tenho lamentado o haver nutrido em seu coração uma afetividade tão intensa. Mas que fazer? A juventude está sujeita a caprichos numerosos, e a maior parte das vezes não há advertência que possa romper o véu da cegueira. E estarás hoje menos moço para que te sintas completamente livre dos caprichos multiplicados da nossa época? O interpelado compreendeu todo o alcance daquelas observações sábias e prudentes, e como se não lhe prouvesse o exame das circunstâncias e dos fatos, cuja lembrança penosa o atormentaria, replicou em perder o aparente bom humor. Sem perder. Sem perder o aparente bom humor, embora os olhos evidenciassem uma preocupação amargurosa. Continua? Pode falar esse parágrafo aqui para a gente comentar. Bom, aqui a gente vê que o Elvídio, né, ele é extremamente preocupado porque realmente a Cláudia Sabina, né, que foi alguém que ele, nas aventuras de rapaz, né, de repente, né, namorou, mas abandonou, né? Então ela se sentiu humilhada e hoje a preocupação dele é esse, porque a Cláudia Sabina agora é mulher do pretor, né? Sei lá, Então, Prefeito. e a gente vai ver o que realmente ela realmente não esqueceu a humilhação de ser abandonada por ele, né? Então, a gente vê que essa preocupação dele aí tem sentido, porque realmente, né? No desenrolar, nós vamos ver que ela vai dar um trabalhinho para ele, né? Mas podem falar mais. Então, quem quer comentar mais? Tem alguns uns lances aqui importantes. Quem gostaria de comentar mais alguma coisa? Acho importante essa frase aqui que ele fala, né? Muitas vezes tenho lamentado o haver nutrido em seu coração É, uma afetividade tão intensa, mas que fazer, né? Assim, eles tiveram, né, um caso e tal na juventude, mas que para Elvídio não representou, né? Não a amava e tal, mas para Cláudia, sim. Então, assim, como que essas, esse sentimento, assim, que às vezes a gente nutre no outro, como isso pode representar, às vezes, muitas consequências para nós, né? Eu não sei, porque eu fiquei impressionada que eu estava lendo um trecho do Céu e Inferno e falando na parte dos suicidas, e, e um dos suicidas tinha suicidado por amor, né? E a moça aproveitou uma oportunidade que ele teve um, um entrevero com ela e rompeu, porque ela também não gostava, mas ela ainda não tinha casado com ele e tal. Ela não gostava muito, então aproveitou a oportunidade e terminou. E ele tentou de qualquer forma, não conseguiu, tanto que depois suicidou. E esse. E ele entra no mundo espiritual como um atenuante o fato dela ter
alimentado, não ter dito antes, não ter cortado, digamos assim, bem no início, esse sentimento que ele veio a nutrir por ela. Então, ela entra no mundo espiritual com essa agravante, como também corresponsável pelo suicídio dele. E eu fiquei impressionada, porque, assim, ela não tinha compromisso com ele, né? Ela não gostava dele, terminou o namoro ali a tempo, né? Porque ele aprontou lá em determinado momento, e ela ainda entra com essa responsabilidade depois, né? Então é isso aqui que está falando aqui também. O André Já Luiz, devia. Verônica, o André Luiz tem uma página em que ele fala para termos muito cuidado com qualquer relacionamento afetivo, porque somos responsáveis por aquilo que semeamos no coração dos outros. O André Como Luiz, diz o ele faz uma Pequeno Príncipe. advertência bem severa sobre isso. E acho isso Exupéry aí. também, né, gente? Hã? Exupéry também, no Pequeno É o Príncipe. É, Pequeno Príncipe. eu lembrei É, agora Tornas dele. eternamente responsável por aquilo que cativas. Por tudo sim, sim, mas aquilo que cativa. perfeito. Eu digo assim, mas é porque o André ele faz assim uma advertência bem grave, porque às vezes, ainda mais hoje, as pessoas se envolvem sem menor preocupação do que está semeando no outro, do que você está despertando, das esperanças, das ilusões, enfim. E aí depois simplesmente você, não estou mais afim, vou embora. E você não sabe o estrago que você. E aí ele piora isso, é que ele diz isso e diz que, olha, vamos arcar com as consequências e a reparação. E às vezes aquela pessoa, por exemplo, faz um desatino, como diz a Verônica, se suicida, depois ele vê como seu filho ou como sua filha, em condições traumáticas, deploráveis, ou coisas dessa natureza, né? Eu também achei aqui uma frase que eu achei bem, quando ele diz assim: tenho sei, mas não ignoro também que o coração humano tem escaninhos misteriosos. Escaninhos misteriosos. Aí, olha só, a gente não presta atenção, mas todos nós temos esses escaninhos misteriosos que a gente não sabe ainda deslindar, sabe? Avaliar com critério. Quando a gente diz assim, não, eu sei quem eu sou, mentira, a gente não sabe nenhum de nós sabe exatamente quem somos, o que somos. A gente só vai saber quando nós nos virmos diante de situações em que a gente vai avaliar a nossa reação e vai dizer, caramba, como é que eu fiz isso? Ou como é que eu agi assim? Não é? Eu acho que esses escaninhos misteriosos, eu acho que a gente tem que prestar atenção. Quem quer falar alguma coisa? A gente é responsável pelo. Ih, tá tudo escuro, eu tenho que ligar a luz aqui. A gente é responsável pelo que cativa, mas também é uma. Eu não sei dizer o termo certo. Não sei, imaturidade ou coisa assim, a gente esperar do outro. Entendeu? É jogar na mão do outro uma responsabilidade e também em cima do que ele fez com o nosso coração. Se a gente tiver, por exemplo, Jesus ou os santos que já estão mais evoluídos, jamais vão se afetar por coisas assim. Então, se a gente ainda sente assim, responsabiliza o outro pelas coisas que estão se passando com a gente, é um pouco também de entendimento, de evolução, não sei qual é a palavra certa. É Lúcia, certo que não está você, certo a gente cativar, mas também você não pode cobrar do outro, mas eu não tenho poder sobre você. Eu não tenho. Eu só tenho o poder que você deixa eu ter. Entendeu? Você deixa e depois você me culpa. Ah, porque a Lúcia, porque eu não sei o que, entendeu? Eu não sei se eu estou sabendo me explicar. Eu acho que é Lúcia, uma responsabilidade mútua da pessoa que recebe está cobrando e da outra que está também. olha, olha só, não somos nós que estamos rotulando e avaliando o peso da responsabilidade.
E nem estamos isentando, veja bem, o que a Verônica falou, a pessoa teve atenuantes porque a outra pessoa não foi clara, não foi, digamos assim, correta no seu posicionamento. Não é que essa pessoa estivesse responsabilizando o outro, mas a justiça divina, ela avalia o meu coração, o seu coração, o coração do outro. Exatamente. Então, ela tem condições de estabelecer o grau de responsabilidade de cada um de nós. Disso a gente não vai poder fugir. É claro que eu não posso dizer assim, eu sou um fracassado por culpa da Lúcia. Não, eu não posso dizer. Mas se você tiver alguma responsabilidade no meu insucesso, a justiça divina, ela vai avaliar criteriosamente. Não é avaliação nossa, de seres humanos, não. É a justiça divina pesando lá com a sua balança divina, sabendo o porquê de cada atitude, de cada sentimento, de cada atenuante ou agravante, ela vai definir isso. Isso você pode ter certeza. Não é porque a gente acha, e acho que é de nós também não temos que rotular. Rotular que eu digo assim, isso é responsabilidade da Pepita, isso é da Luz, isso é... Não, não cabe a gente. Mas com certeza, né, o que a Verônica colocou é um fato de um relato que está lá na obra de Kardec, que merece o nosso crédito. E que aí o André Luiz vem e reforça, independente do Saint-Exupéry, com todo, que eu sou apaixonada, inclusive, por esse livro dele, mas, sabe, são chamadas à consciência humana por todos os lados. Ele está lá como escritor, como filósofo, que aquele livro é filosófico. O André Luiz está numa condição mesmo de um orientador espiritual. E aí a gente vai tendo Kardec também. E aí a gente vai vendo que eles convergem para uma posição comum. Então tem alguma coisa aí que a gente tem que prestar atenção, né? Acho, né? Não sei. Fala. Inclusive André Luiz, né, Pepita? Ele passou por isso logo na primeira É, obra, ele mostra isso, né? é. E a moça o reconheceu pela voz. Quem é que está falando? Ela já não estava enxergando, mas ela o reconheceu pela voz. E ele, o compromisso que ele, o liame que se estabeleceu, né? Que ele Sim. precisava recuperar, né? E Precisava. você vê que ela não esqueceu. Ela, a partir dali, ela foi ladeira abaixo. Quer dizer, ele Justo. não, ele, em momento nenhum ele pensou que ele fosse responsável por tudo aquilo, mas ele se sentiu na responsabilidade de trabalhar pela reabilitação dela, Justo. né? Acho que sim. É, Quem mais? Pepita, uma dúvida. Assim, normalmente, a gente olha até a juventude atual. Quando somos mais jovens, a gente tem uma tendência de não ter, assim, o discernimento conforme a gente vai atingindo idades maiores. Até que ponto, e eu vejo muito isso, da juventude hoje, esse descomprometimento, afeta ao longo do caminho. Porque se somos responsáveis por tudo desde o início, é, por exemplo, o jovem que vai lá e ele fica com 50 pessoas ao mesmo tempo, aí depois ele vai lá, ele fica. Porque hoje eu vejo assim, a sociedade, a garotada, não querendo criar laços, né? Eles não falam mais em namorar, eles falam em ficar, e vai ficando, né? Então, espiritualmente falando, ou seja, eu não evoluo, né? Eu acabo tendo um sentimento animalesco de o que aparece eu traço, né? Então, se a gente for analisar de forma mais profunda, e essa é a minha preocupação, porque parece que a gente está semi-civilizado. Ao invés de estarmos melhorando, parece que estamos piorando na nossa evolução. Conseguiu entender a minha dúvida? Eu consegui, Rose, o que eu posso dizer, que assim a gente aprende, né, digamos assim, baseado no que a gente tem estudado. Por exemplo, se uma criança
for brincar com o fogo e se queimar, ela vai sentir uma dor tremenda e ela vai aprender com aquela queimadura. Aí você vai dizer, coitadinha da criança, ela não sabia o que estava fazendo. Eu estou me baseando exatamente em Emmanuel e André Luiz. Aí ele vai dizer o seguinte: o fato dela não ter maturidade não significa que ela não vai, digamos assim, sofrer as consequências daquela experiência. Então, a criança tem 3 anos, 4 anos, ela foi lá, brincou com fogo, caiu água fervente nela, sei lá, qualquer coisa, ela vai sofrer aquilo. Embora vocês dizem assim, coitadinha, é uma criança, mas vai sofrer. Então, nós, quando Jesus diz lá na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ele continua falando isso para a gente todos os dias, porque continuamos agindo inconsequentemente, e aí eu digo, porque não sabemos o que estamos escrevendo para nós, porque nós estamos escrevendo o nosso destino. Então, a gente vai fazendo assim, mas é o jovem, é isso, é aquilo. Ele é jovem, mas no íntimo, ele tem noção do que ele pode fazer, do que seria bom, do que não seria, ele tem no íntimo. Mas ele quer aprender com a experiência. É um direito que ele assiste, mas ele vai arcar com as consequências dessas experiências, que por si só já vão trazer sérios desenganos afetivos, com frustrações, com decepções, com desencantos, com um coração mais árido, enfim, toda uma série de experiências, digamos assim, afetivas dolorosas. É um aprendizado doloroso, é um desgaste emocional doloroso. Então, ele já está meio que, digamos assim. Agora, é difícil hoje você falar com seus jovens, filhos, evangelizandos, alunos, quando você tem uma mídia que diz que tudo vale, tudo é válido. Importante é você curtir ao máximo. Aí é meio desigual. Você vir com um discurso de que, olha, é melhor você passar fome, meu filho, do que você ir lá trabalhar com o traficante. É melhor você, sabe? Ele não quer nem saber. Eu já fui, quando eu fui professora, que eu perguntava aos meus alunos, sempre tinha aquele momento que a gente pergunta qual era o sonho deles na vida, o que que eles gostariam de ser. Gente, a maioria, naquela época, não tinha tráfico nessa comunidade, só tinha milícia, e eles diziam: eu quero ser miliciano. Vários, vários. Porque miliciano era poder. O miliciano tinha poder na comunidade, ele tinha autonomia, ele tinha, sabe? Então, eles queriam ser. Então, aí você vai explicar para ele que isso não é legal, mas vamos lá, que estão faltando só 10 minutos. Vou pedir a Florinha para. Parou aonde mesmo, Babi? Caios, meu bom amigo. Caio, meu bom Isso, amigo. isso. Tá. Vamos tocar? Vamos, Glória, estou esperando você tocar mesmo. Ainda não. Bem, a minha internet já caiu 2 vezes, né? Espero que caia de novo.
quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morar em teu coração. De mais alto vibra ainda a voz do mestre divino. És o filho meu jugo e leve e de amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviai. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morar em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do mestre divino. É suave meu jugo e leve teu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviai. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviai. Então, nesse momento em que nós agradecemos a oportunidade desses momentos em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para esse estudo. Agradecemos, Mestre, a bênção, a dádiva de estarmos juntos, refletindo em conjunto para compreender melhor os ensinamentos que essas obras nos trazem. Obrigada, Senhor, pelo entendimento que elas nos propiciam. Obrigada, Senhor, pelo encontro com esses amigos tão queridos. Obrigada pelo acesso a essas obras, pelo acesso a essa doutrina que clareia nossos raciocínios e nos faz ter fé e esperança na Tua promessa, Senhor. Continuamos nós aqui a caminhar cegamente, a agir muitas vezes no impulso das sombras que trazemos. E te pedimos, Senhor, que intercedas por nós junto ao Pai e continues a dizer-lhe: perdoai-os que não sabem o que fazem.
Dá-nos, Senhor, o entendimento. Dá-nos lucidez e dai-nos, Senhor, força e determinação para poder dizer não a tudo que é um entrave ao nosso crescimento espiritual, que é um entrave à educação dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Abençoa-nos, Jesus querido. Ampara-nos sempre. Ampara e abençoa a todos aqueles que estão em nossos cadernos de prece, a família da nossa Kalina Luciuma, a toda essa família que sofre, Senhor, a perda de uma filha que era apenas uma criança, pelo caminho do suicídio. Que aonde esteja a pequena Stephanie Luane, seja amparada por Ti, Senhor. Que essa família possa encontrar alento para prosseguir na luta que Ele estabelece. Então, Mestre querido, abençoa a todos. Abençoa todos os companheiros que foram trazidos para junto de nós nesses momentos, para também refletir sobre esses temas tão palpitantes. Muito obrigada. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja.